Olá, meus amores, eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, então se organiza aí. Eu sei, crianças, que vocês estão assim, naquela euforia, né, do aprendizado, desejando aprender muito. É tempo de aprender. Eu tenho o privilégio de estar aqui do Estúdio Educa Recife com Helena, a nossa intérprete do momento. Ela torna a nossa aula muito mais acessível. E por trás das câmeras está toda a equipe de produção que permite que essa aula vá ao ar. Professora enrolada assim, né? Pois é, a nossa língua às vezes enrola, mas aí a gente desenrola e dá tudo certo, ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é tirinha. E aí, vocês gostam de tirinha ou história em quadrinhos? Tirinha. E aí, já viram esse conteúdo? Se não viram, irão ver hoje, tá certo? Todo dia é dia de aprendizado, é uma oportunidade que nós temos de aprender algo novo, não é? Expandir o nosso conhecimento. Então, tem um olá aqui da professora de vocês, que em breve estará aí com vocês, tá? Aqui com vocês, aí com vocês. Então, vocês já leram tirinhas? Eu garanto que no livro didático vocês já tiveram esse primeiro contato. Ou na revistinha em quadrinhos, não é? Que é outro gênero. É parecido. A tirinha tem um pouquinho de diferença, mas também tem suas semelhanças, tá? E aí vamos aprender o que significa aqueles balões, não é? Cada formato. Então vamos com paciência, tranquilidade, aprendendo sobre este conteúdo que eu apresentei para vocês. Então pega seu material, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Pode ter alguém chegando aí. E que aula é essa? Língua portuguesa. Então se organiza aí no seu sofá, ou no seu terraço, na cozinha, onde você estiver. Quando falo assim, não é? É que a nossa aula ela tem a oportunidade de ser assistida pela TV, onde contamos com a colaboração dos responsáveis, pelas crianças, não é? A TV precisa ser compartilhada com este aluno nesse momento de aula. Se é pelo aplicativo Educa Recife, é pelo celular. Então, também, se a criança não tem, precisa ser conectada ali a aula para ele. Peço a ajuda de vocês nesse momento, que é de suma importância para o crescimento desta criança. E também temos a outra oportunidade de assistir a aula, que é pelo YouTube. E aí essas aulas ficam gravadas e podem ser revisadas, assistidas quantas vezes vocês quiserem, crianças. Então, pelo celular, apareceu aí na tela da TV de vocês 2 QR Code que vocês podem aproximar o celular e fazer aparecer novamente, e vocês podem se conectar, não é? Com o sistema Android, iOS. Então, pede ajuda aí. Se você não sabe, porque eu sei que vocês são inteligentíssimos. Então, se está com dificuldade, pede ajuda a alguém que está próximo de vocês. Nessa vida, não vivemos sozinhos. Não damos conta de fazer, de aprender as coisas sozinhos. Então, aprendemos sempre com o outro, não é? O outro está sempre nos ensinando algo. E isso é maravilhoso. Tem coisas que nós queremos ser independentes, não é? Queremos crescer. E aí queremos estar assim, abafando, né? Fazendo tudo só. Mas precisamos do pai, do responsável, não é? Do colega. Então, conta com o colega ou com os seus responsáveis, tá bom? Então, vamos ao conteúdo.
Vocês já ouviram falar de tirinha? Se não ouviram antes, a professora aqui já começou a falar, né? Dei um pouquinho do spoiler da aula. Então, o que podemos observar nessa tirinha aí? É as funções da responsável por vocês, que pode ser a mãe, a tia, não é? A avó. Então, tem aqui colocando roupa na máquina, não é? A criança ajudando. Na outra tirinha tem ela estendendo essas roupas no varal, não é? Os pegadores ali. Tem a outra parte que ela está dobrando as roupas, né? As fases da lavagem das roupas, não é? Lava a roupa que está suja, estende para enxugar, depois dobra. Vocês percebem? Isso aí é uma tirinha, não é? Com a linguagem não verbal, né? Eu estou apenas falando as ações dos personagens que estão nesta tirinha. Não tem nada escrito nessa tirinha, não é verdade, crianças? Então, vocês percebem que essa eu já estou dando a informação a mais, né? Quando não tem palavras escritas, né? A linguagem dessa tirinha é não verbal, porque só tem desenhos. Vamos lá, lá na frente vocês entenderão melhor esse conteúdo. A tirinha surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempo. No Brasil, um dos primeiros a criar e publicar tirinhas foi Maurício de Souza. Olha a informação legal. Vocês percebem que lá nos Estados Unidos é outro país, né, pessoal? Mas é da América do Sul. Então, lá começaram a fazer tirinhas porque faltava espaço nos jornais. Começaram a fazer tirinhas e publicar, não é? Para passatempo, como passatempo. Só que aqui no Brasil, Maurício de Souza começou a fazer essas tirinhas. E essas tirinhas hoje fazem parte do nosso ambiente pedagógico. Que ambiente é esse? A escola. Então, podemos ter tirinhas nos nossos livros. Vocês estão aí em contato com essas tirinhas e tem que conhecer esse gênero. Então, por que não apresentar esse gênero para vocês? Tirinhas. Trata-se de uma curta sequência narrativa. Vocês lembram da tirinha que vimos anteriormente a esses slides? Estava lá a mãe colocando a roupa na máquina, que era a roupa suja, depois ela estendendo e depois ela dobrando. Então, a sequência foram apenas 3 quadrinhos. Então, a sequência narrativa é curta, de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Nem sempre aquela que eu mostrei para vocês não tinha uma crítica, não é? Ao serviço de casa, não tinha nada escrito. Vocês viram alguma crítica escrita? Não tinha, não foi? Eu falei que era a linguagem não verbal, porque tinha apenas imagens. Mas a tirinha também serve para isso. Tem uma personagem que eu não sei se vocês conhecem, que é a Mafalda. Ela faz umas críticas, né? Ela é bem irônica. E aí pesquisa sobre ela se você sabe, porque eu sei que muitos de vocês, vão além daquilo que a gente imagina, não é? Então, se vocês são curiosos, não vou chamar de curioso, é aquele que vai pesquisar, é o pesquisador, o aluno pesquisador. Pesquisa as tirinhas da Mafalda, tem algumas bem interessantes, tá? Então, as tirinhas são como histórias em quadrinhos, a conhecida HQs, não é? Porém, bem mais curtas, são divulgadas em jornais, revistas, site de internet. O que podemos observar nessa tirinha que eu trouxe aí para vocês no início? Observamos o quê? Como falei, a mãe, não é? Tirando a roupa ali do cesto, de roupa suja, a criança também, não é? Porque às vezes na nossa casa, dependendo de como a mãe organiza, as roupas dos adultos ficam em um cesto
e as roupas das crianças da casa ficam em outro cesto. Tem 2 cestos de roupa suja, não é? E aí é interessante, não é? A mãe pode aí, é uma hipótese, a professora aqui está pensando. De repente ela está colocando a roupa suja na máquina para lavar, e esse outro cesto também pode ser as roupas que já foram lavadas, e a criança está ali, não é? Do lado daquele cesto que as roupas estão limpas. Pode ser, mas também pode ser 2 cestos de roupas sujas. Não tem nada escrito, eu estou apenas imaginando. Então, podemos imaginar. Já no segundo quadrinho, percebemos que tem uma informação que não podemos imaginar, porque já percebemos que ela está estendendo as roupas que já foram lavadas. E na outra, as roupas secaram e ela está ali dobrando. E aí percebam o quanto a mãe é a responsável de vocês, ou de repente o responsável, não é? Que não é uma mulher, trabalha, não é? Para manter a organização da casa, as coisas tudo no lugar, não é? Dentro da casa. Então, o trabalho doméstico, ele é muito importante e deve ser valorizado. Então, valoriza o trabalho aí do seu responsável, da sua responsável, tá, criança? Então, vamos lá. Na próxima tirinha, não sei o que aconteceu. Então, vamos conhecer agora as características, não é? De uma tirinha. Eu já falei lá que a sequência narrativa é curta, e aqui temos história curta, balões de diversos formatos, uso de onomatopeia, uso de cartela para estabelecer a voz do narrador dentro da história, sequência de fatos, não é? Vocês viram lá a sequência, não é? A roupa sendo colocada na máquina, a roupa estendida e depois a roupa sendo dobrada, organizada para levar ao armário, né? Ao guarda-roupa. E aí toda a história tem uma sequência. Nas tirinhas também temos o requadro, que é a moldura que circunda os desenhos e texto de cada quadrinho. Vocês viram que tinha o quadrado lá, né? O requadro limita o espaço onde se colocam objetos e se passam as ações. Isso é importante. A tirinha ela não pode estar solta, só escrita. Ela tem que estar ali dentro do requadro, que às vezes é um quadrado, mas também pode ser um retângulo, pode ser um balão, um círculo, não é? Um balão com um círculo. Então, as tirinhas, elas diferenciam um pouco do seu formato. Balão, conversão gráfica. O que é balão? Olha a informação aí, crianças. Conversão gráfica, onde é inserida a fala ou o pensamento do personagem. Então, nós temos aqui um balão, não é, mais redondinho, mais cheinho. O outro, não é, com um formato redondo, mais diferente. E temos o outro com mais retangular. Então, vocês percebem que há formatos diferentes de balões, e esses balões, cada um tem um significado. O balão é uma convenção gráfica, onde se é inserida a fala. Então, veja, ele faz parte da convenção gráfica também. O rabicho que sai do balão, aquele rabinho, não é? Que fica lá em direção à cabeça do personagem, indica ao leitor quem está falando. Então, aquele rabinho que fica assim depois do balão está direcionado para o falante, não é? Aquela pessoa que está falando, comunicando, o emissor, não é? Daquela mensagem. Então,
O balão é para representar o diálogo entre duas ou mais pessoas. Então, quando vocês veem aquela pontinha virada, ele está ali porque está direcionando a pessoa que está falando. De repente, o outro não esteja falando. Às vezes tem o outro só do lado, sem o balão, e às vezes tem balão representando a fala dos dois personagens. Então, fica aí, não é? Tem um exemplo dos balões. Vamos conhecer os tipos de balões nas tirinhas agora, tá? Então, conhecimento é sempre bom. Então, não perde. Se você saiu aí, né, diante da TV ou do celular, ou está no canal do YouTube, você se saiu, volta rapidamente para não perder essa informação. Balões de cochicho, não é? Balões onde as pessoas, os personagens, estão cochichando, falando baixinho, né? O formato é como linha pontilhada, não é? Que dá até vontade de cobrir, não é? Esses tracinhos, né, crianças? Então é interessante, porque esse balão, quando vocês verem em qualquer lugar, esse balão pontilhado, ele representa que a conversa é um cochicho do pé do ouvido. Tá certo? Esse é o significado deste balão. Balões de pensamento, esse nós vemos muito, não é? Caracterizado por linhas onduladas, parece nuvem, não é, crianças? Tem um formato de nuvens. E pela ausência do rabicho, não é? Nós percebemos aqui que é substituído por bolinhas que se dirigem ao personagem. Então, esse balão que parece uma nuvem é o que eu acho. O que é que vocês acham? Então, ele representa, não é? Os pensamentos que às vezes ficam, não é, voando ali, vindo. Você pensa uma coisa maior assim e de repente tem outros pensamentos vindo. São milhões de palavras que passam o tempo todo pela nossa mente. Balões de splash, não é? Formado por linhas angulares, denuncia o estado emocional do personagem, que está irado. Então, esse balão aí meio retangular, não é? Meio com esse formato, ele representa quando o personagem está invocado, irado, né? Indignado. E aí vocês têm outras palavras aí no vocabulário de vocês, eu tenho certeza. Balões trêmulos, né, conota o medo sentido pelo personagem. Então, trêmulo, não é, indica medo sentido ou que quer proporcionar. Então, vocês percebem que há uma linguagem, não é, não verbal, até nas formas, nos desenhos. É interessante isso, não é? Tanto aprendizado nesta aula, pessoal. Balões de uníssono, não é? Então, vários rabichos saem do balão, mostrando que diversos personagens emitem a mesma fala. Na tirinha também observamos as onomatopeias. São representações de ruído, não é? Como crash, não é? O vidro quebrou, não é? Ou quando você está lá, não é? Socando, tum, batendo, não é? Em alguma coisa, não é? O pingo da água da torneira quando está lá. Eu não sei se acontece na casa de vocês. Vocês estão na sala assistindo, de repente cai aquele pouco de água na torneira, você assusta porque não tem ninguém na cozinha e a água caiu, não é? Acontece, ou só um pingo, ou de repente um pouco de água faz um barulho. Então, esse som, não é? É chamado de onomatopeia dentro, não é, da gramática. Então, nós temos aí alguns, né, não é, alguns estrondos, alguns sons que é emitido, não é, algumas onomatopeias, pessoal. Linhas cinéticas são linhas que indicam o movimento dos personagens ou a trajetória de objetos em plena ação. Hoje vimos na nossa aula um gênero textual bem interessante, as tirinhas e suas características.
Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aprendam ainda muito mais, tá? Pesquisem sobre outros personagens bem engraçados das tirinhas, como eu citei aqui a Mafalda. Foi uma dica para vocês, os pesquisadores, os curiosos e curiosas, que gostam de crescer em conhecimento, tá? Esse curioso, curiosa, não é uma crítica não, tá? Vocês têm que ser curiosos mesmo. Vocês são pesquisadores, é sinônimo de pesquisar, de ser pesquisador, tá bom? Pesquisadora. Mas é isso, agora é a vez de vocês. Agora vocês serão o criador de tirinhas. Então crie uma tirinha bem interessante e apresente às pessoas que estão próximas de você. Tá bom? Em casa, na sua escola, quando retornar, ok? Então por hoje é só, crianças. Até a próxima aula. Um beijão para vocês e nos encontramos em breve. Tchau!